Oi, gente, tudo bem? Então, vamos continuar nossa leitura e meditação na palavra. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 38. Aqui a Bíblia dá uma pausa na história ali de José, né, que está lá no Egito, e fala um pouquinho sobre dois personagens que é Judá e Tamar. Então, vamos ler a história desses dois personagens, mas antes vamos orar pedindo direcionamento ao Espírito Santo. Amado Senhor e Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui hoje diante de Ti, Senhor, diante da Tua Sagrada Escritura, Pai, querendo saber mais de Ti, Pai, querendo aprender mais, Senhor, através da Tua Palavra e do Teu direcionamento, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, revela-te a nós, Pai, através da Tua Palavra. Revela, Senhor, aquilo que é necessário para mim neste momento e para cada um que estiver vendo este vídeo agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tu é um Deus pessoal e único, então fala dessa forma, pessoal e única, com cada um de nós, de acordo com o que estivermos precisando, Senhor, hoje. Amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. No capítulo 38, no versículo 1, diz assim: Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Então a gente tem aqui a informação de que Judá, um dos irmãos de José, filho de Jacó, né, saiu da casa do pai de Jacó e se separou ali da família dele e foi morar na casa de um homem. Lá nessa casa desse homem, ele conheceu uma mulher cananeia e resolveu casar com ela. Aqui a gente já vê que ele foge, né, da orientação aí de Deus, porque lembra que Deus orientou Abraão, depois orientou Isaac, né, que sempre escolhesse para seus filhos esposas que fossem parentes, né, fossem próximas, da mesma ali genealogia da sua parentela, para que não houvesse ali confusão, né, divisão. Então, Deus sempre tinha essa orientação. E Judá, ele seguiu o mesmo exemplo lá do tio, do Esaú. Lembra que Esaú também casou com mulheres que não eram ali suas parentes, e essas mulheres, elas trouxeram bastante amargura, né, pro coração da mãe dele. Lembra que ela fala, né, a Rebeca fala ali da tristeza que essas noras trouxeram ao coração dela. Então Judá, ele segue mais ou menos esse caminho aí, né, e procura uma mulher cananeia para se casar. Essa mulher, ela teve 3 filhos, deu a ele 3 filhos, e a história continua assim lá no versículo 6. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa de e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. O que acontece aqui? Judá escolheu uma esposa para o seu filho primogênito, e ele tinha uma vida muito perversa, segundo a palavra de Deus. E segundo o juízo aqui de Deus, ele tirou a vida de tá? E Tamar ficou viúva. Existia uma lei naquela época em que toda vez que a mulher ficasse viúva e o marido morto não tivesse lhe dado filhos, por lei ela teria o direito de ter relações com o irmão, né, o cunhado mais novo, e esse filho gerado aí do relacionamento com o cunhado teria
todos os direitos de primogenitura, tanto de herança quanto de bênçãos. Ele também ia ser respeitado pelas mulheres da casa, pelos outros familiares, tá? Então, era algo muito importante. Esse direito de primogenitura naquela época era muito sério. Então, ela sabia que tendo um filho que tivesse esse direito de primogenitura, faria uma grande diferença na vida dela. Então, ela queria muito que esse direito realmente, né, poder usufruir desse direito. E Judá, primeiro momento, então, foi lá e pediu para o filho mais novo dele ter relações com a nora. O que aconteceu? Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Então, né, ele foi lá e deu ali o seu jeitinho para que a Tamar não engravidasse dele. Então, ele ia lá, satisfazia seus desejos de homem, né, se aproveitava de Tamar, mas na hora de engravidar dela, ela não engravidava porque ele deixava que o sêmen caísse no chão. O Senhor ficou desgostoso com Onã, com o que Onã estava fazendo, e matou ele também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que meu filho Selá fique adulto. Eram 3 filhos. O primeiro casou com a Tamar, morreu. O segundo teve relações para que tivesse filho, descendentes do irmão, morreu também. O que Judá pensou? Essa mulher aí é amaldiçoada, essa mulher tem alguma coisa que todo homem que tem relação com ela morre. Eu não vou dar o meu terceiro filho? Eu que não sou bobo. E quis ali burlar a lei, porque isso era lei, ele era obrigado, né? Teoricamente, ele era obrigado a entregar o terceiro filho a ter relações com ela, na tentativa de que ela gerasse o primogênito para continuar ali a linhagem. Mas Judá ficou com medo, então, e continua assim. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morrer como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Então, a viúva ali, coitada, sem ter filhos, voltou para a casa do pai. Passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Tinate, onde estava cortando lã de suas ovelhas. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timate a fim de cortar lã das ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tinate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Então o que aconteceu? Selá, o filho mais novo de Judá, cresceu, ficou adulto, já tinha ali condições de casar com Tamar para que gerasse um filho e esse filho fosse considerado filho legítimo e primogênito da família de Judá. Só que Judá tinha medo e não chamou Tamar, não cumpriu ali o que ele deveria fazer. Tamar, sabendo disso, resolveu encarar o sogro, né? Se disfarçou, colocou um véu no rosto, sentou lá na beira do caminho, porque sabia que ele ia passar por ali, e ficou lá. O que acontece então? Quando Judá viu, pensou que ela era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. E ele disse: você quer ir para a cama comigo? E ela perguntou: quanto é que você me paga? E ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? E ela respondeu: o seu sinete com cordão e também o bastão que você tem na mão. Aqui, então, a gente vê que ela não se oferece para ele, tá? Ela simplesmente senta no caminho com o rosto coberto e ele pressupõe que ela é uma prostituta. E aí chega nela e diz: você quer se deitar comigo? E ela diz assim: o que tu vai me dar em troca? Porque o que ela queria em troca, gente? Ela queria o filho em troca, né? Era isso que ela queria. Porque também essa lei dizia assim, ó: se não houvesse irmãos mais novos do marido falecido, qualquer parente próximo poderia ter relações com ela, gerando um filho, e esse filho ia continuar sendo o primogênito
né, do marido morto. Então, não importa se fosse o cunhado ou se fosse o pai, né, o sogro dela, não teria importância, desde que gerasse um filho daquela família ali, ela ia ter um filho que seria considerado primogênito do marido que morreu. Então, o que ela queria, na verdade? Ela queria o filho. Só que o que ele ofereceu? Um cabrito. E ela disse, ok, então tu vai me deixar aqui uma garantia de que tu realmente vai me dar isso aí. E como ela é esperta, ela pediu o quê? Coisas que identificasse ele como coisas que fossem particulares dele, que olhando tu já saberia de quem era. Então ela pediu o selo, o cordão e o bastão, que eram propriedades particulares dele. Qualquer pessoa que olhasse aquilo dizia, isso aqui é de Judá, né? Isso aqui é propriedade particular dele. Então assim foi. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Porque ela não era uma prostituta, ela não queria ter relações com outras pessoas, ela simplesmente queria aquilo ali, ela queria mesmo era engravidar de alguém daquela família, para que, né, o direito dela fosse realmente cumprido. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá, não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca houve nenhuma prostituta. Então Judá disse, pois ela que fica com as minhas coisas. Assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas se você não encontrou a mulher, ok, tá tudo certo, fica assim mesmo. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá, a sua nora agiu como prostituta e está grávida. E Judá disse, tragam essa mulher para fora a fim de queimá-la. Olha só, passa um tempo e dizem para Judá, Judá, a tua nora agiu como prostituta e agora tá grávida. E ele pensou, pronto, resolvi um problema, né? Porque agora não vou mais precisar entregar meu filho mais novo para ela, né? Se arriscando ali a morrer também. Porque agora ela ajuda como prostituta, eu mato ela e pronto, resolvi esse problema. Só que acontece o quê? Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro, quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse, ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri essa promessa. E nunca mais ele teve relações com ela. Então, o que acontece? Ele viu que tinha sido ele mesmo que tinha tido relações com ela, reconheceu que aquele filho realmente era dele e agora, na verdade, não seria considerado legalmente dele, mas sim do filho dele e seria, sim, primogênito na linhagem de Judá, né? Ele era reconhecido e tinha todos os direitos ali de primogênito da família de Judá. As coisas, né, dão voltas. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs a mão para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse, este saiu primeiro. Porque lembra que é o primogênito que teria todos os direitos? Então, eles tinham que identificar quem tá nascendo primeiro. Então, nasceu primeiro, eles já faziam uma marca, porque eram gêmeos, podiam ser gêmeos idênticos, né? Podiam ser gêmeos iguais, e depois como é que a gente ia saber quem nasceu primeiro e quem não saiu? Quem não nasceu. Então, na hora que ele começou a nascer, que ele botou a mão pra fora, a parteira já foi lá e amarrou uma fitinha vermelha e disse, ó, esse aqui é o primogênito. Só que acontece o quê? Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse, como você abriu o caminho, e puseram nele o nome de Pérez. Pérez também significa romper, foi aquele que rompeu, aquele que venceu, né? Então o irmão de Pérez ali, ele puxa o bracinho para dentro e quem acaba nascendo primeiro é o outro irmão. Então o Pérez, o irmão que não tinha a fitinha vermelha no braço,
foi o primogênito e herdou todos os direitos de primogenitura. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. E assim acaba o capítulo 38. Eu tenho umas coisas bem interessantes, assim, que eu estudei sobre Pérez. Porque é muito interessante que, apesar, olha só, apesar da atitude errada e de desobediência de Judá, que saiu da parentela dele, casou com uma mulher cananeia, teve esses 3 filhos. Aí os filhos, os 2 primeiros eram ruins, eram maldosos, tinham atitudes erradas, aí Deus ceifou a vida deles. Judá fez uma promessa para Nora, né, de casar, de entregar o filho mais novo para que tivesse relações, para que ela pudesse continuar naquela família e de ter o direito de ter um filho, né, mais velho ali, o filho primogênito, que tivesse os direitos daquela genealogia ali. Não cumpriu a promessa, Judá não cumpriu a promessa. Tamar deu um jeitinho lá, confrontou ele, se disfarçou, ele acabou gerando, mesmo sem querer, ele acabou gerando em Tamar, na Nora, o filho que tivesse esse direito de primogenitura. E olha que interessante, na genealogia do Pérez, então, né, apesar aí de todos esses contratempos, na genealogia do Pérez a gente vai encontrar um dos 30 principais homens guerreiros de Davi, aquele que matou mais de 300 com a sua lança, ele sozinho matou mais de 300 homens inimigos. Isso a gente vai encontrar lá em Samuel 23:8, em 1 Crônicas 11:11 também. Então, se vocês forem lá, derem uma lidinha, vocês vão ver que interessante, né, o quanto dessa descendência de Pérez aí nasceram, né, e viveram homens incríveis. Um deles é esse. Depois nós temos aí lá em 1 Crônicas também 27:3, dizendo que vários chefes de capitães do exército de Israel também foram da família e da descendência de Pérez. A gente tem também que quando o povo saiu lá da Babilônia, voltou mais de 468 soldados valentes que também eram da descendência de Pérez. Isso está escrito lá em Neemias 11:6. E a gente também tem o relato que Zorobabel foi o primeiro governador pós-exílio babilônico também, e ele também era da família de Pérez, e ele foi um excelente governador, E o que tem assim mais incrível, né, o mais maravilhoso de tudo é o quê? Que Pérez também fez parte da genealogia de Jesus. Se a gente pegar toda a genealogia até chegar a Jesus, Pérez está ali também. Então, a gente vê que quando Deus quer, Deus conhece o coração de todas as pessoas, né? E Deus usa as pessoas e Deus faz os planos dele se cumprirem, independente de onde, de quem seja, independente se as pessoas querem ou não, da vontade do ser humano, os planos de Deus sempre se cumprem. E ele está do lado daqueles que são obedientes, que são honestos, que ele sempre está do lado. Olha o tanto que ele protegeu a Tamar, o tanto que ele cuidou dela, né? O tanto que ele zelou ali por ela. O marido dela, o cunhado dela não agiram corretamente com ela, o sogro não agiu corretamente com ela, mas Deus foi justo na vida dela e no fim ela acabou gerando esse primogênito e ela acabou fazendo parte sim da genealogia de Jesus. Né? Então é incrível, a gente vê assim ó, como Deus é maravilhoso. E é isso, gente, assim termina o capítulo 38 e para mim foi algo incrível, né, assim, poder falar e a gente poder estar aqui meditando nesse capítulo, porque a gente vê o
quanto a sabedoria e a soberania de Deus é incrível nas nossas vidas, e a gente aprende muito com esse capítulo, né? A gente entende que a nossa desobediência sempre vai acabar nos levando a lugares desastrosos, né? Então, Judá ali, quando saiu da família, quando saiu da casa do pai, se afastou dos irmãos, já contrariando uma orientação de Deus, ele já começou ali as coisas darem errado, né, para ele. Mas Deus, no final, ele sempre faz aquilo que é justo, aquilo que é certo, e nós temos que estar sempre no centro da vontade do Senhor. Não existe alegria maior do que estarmos no centro da vontade do Senhor, de sermos obedientes à sua palavra, às suas orientações, aos mandamentos do Senhor. Isso garante com que nós estejamos ali sempre protegidos, amparados, e que a justiça de Deus estará ao nosso favor sempre, né? Então é isso, vamos orar? Amado Senhor e Deus, muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que foi nos revelado hoje, Senhor, por todos os ensinamentos que Tu nos trouxe nesse dia. Obrigada pela Tua Sagrada Escritura, pela Tua Santa Palavra, Pai, que nos orienta, que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta. Oh Deus, santo, santo, santo és Tu, Senhor. Trata dos nossos corações, Pai, se nós andamos angustiados, nervosos, ansiosos, Senhor, então tira isso dos nossos corações neste momento, Pai, e que possamos ter a certeza que a Tua justiça sempre se cumpre nas nossas vidas, que o Teu poder é soberano e a vontade do homem não sobrevalece a Tua vontade, porque Tu é Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Esteja conosco hoje, durante todo o dia, Senhor, que possamos continuar meditando nessa palavra e vai nos trazendo cada vez mais, Pai, luz sobre aquilo que nós lemos hoje, Pai, e entendimento segundo o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.